Muito bem, irmãos, hoje, junto com o domingo passado, nós estamos fazendo a celebração do Dia da Bíblia. Hoje é o Dia da Bíblia, comemorado no mundo inteiro. Segundo domingo, nós celebramos o Dia da Bíblia. E no domingo passado nós falamos da importância de mergulhar nas Escrituras, de se aprofundar na Palavra de Deus. E hoje não vai ser bem uma pregação, hoje vai ser mais uma aula de EBD. Você que não costuma vir a EBD, vai ter a oportunidade de ver como é uma aula de EBD. Então fique à vontade para anotar, para guardar suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara, a mensagem vai estar no YouTube, você pode assistir novamente, ou você pode me perguntar depois, no final, eu vou estar por aí. Você pode mandar mensagem para o meu celular também, eu estou nos grupos lá, se não tiver, você pergunta para alguém. Todo mundo tem meu número, pode mandar mensagem que eu respondo no particular. Vai ser bastante coisa, então, por isso que eu estou avisando, né? A gente já torturou as intérpretes, porque tem muita palavra difícil. Os surdos também, se não entenderem, podem levantar a mão, a gente explica de novo, porque é mais difícil para eles, porque as palavras são novas. Então, a gente vai devagar aí, tá bom? Você que está nos visitando hoje, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Você vai ter uma aula sobre o que é a Palavra de Deus, por que a gente vive por esse livro e por que ele é confiável. Você que é da nossa casa, você que é da igreja, já ouviu algumas coisas dessas, mas é uma oportunidade da gente visitar novamente o porquê que a gente chama a Bíblia de Palavra de Deus e o porquê que a gente vive segundo esse livro. Mas antes da gente entrar na Bíblia propriamente dita, a gente precisa entender o porquê que a gente precisa da Bíblia. E isso vem antes dela. A gente vem de Deus. A gente usa a Bíblia para a gente conhecer a Deus. Porque é através da Bíblia que Deus se revela para nós. Eu vou chegar lá. Eu vou explicar aos pouquinhos para vocês. O que é revelação? Para a gente entender o que significa a revelação, a gente precisa entender que Deus, Ele é completamente outro, diferente da gente. Nós somos criaturas, ou seja, nós fomos criados. Deus não é uma criatura, Deus é o Criador. Então Ele é completamente diferente da gente. Ele vive, se é que a gente pode chamar de viver, em uma outra realidade, completamente separada da nossa. De forma que nós nunca conseguiríamos entender ou imaginar que existe um Deus, se Ele não se revelasse para nós primeiro. Então quando a gente fala sobre revelação, a gente está falando de Deus se revelando a nós, se mostrando para nós, porque se Ele não fizesse isso, seria impossível para nós imaginar ou perceber que Ele existe. É como a gente falar sobre buraco negro, por exemplo. É tão diferente, é tão de outra realidade, que a não ser que alguém fosse lá e tirasse uma foto, você jamais seria capaz de imaginar que aquilo ali existe. Deus é assim. Ele se revela para nós de duas maneiras principais. A primeira delas é a revelação natural. Revelação natural de Deus. Isso significa o seguinte: Deus se mostra para nós por meio da natureza, por meio das coisas que Ele criou. Prova disso está no Salmo, que vai dizer o seguinte: a natureza revela a glória de Deus. Salmo 19, a natureza revela a glória de Deus. Um dia fala para o outro, o sol revela, a noite revela, as coisas que Ele criou revelam a sua glória. E assim nós podemos descobrir que existe um Deus. Olha só que coisa interessante. Todas as tribos, todas as religiões pagãs, as religiões animistas, essas religiões muito antigas, por exemplo, as religiões indígenas, as religiões de culto antigo, as religiões de matriz africana, elas vão ter o seu culto relacionado àquilo que foi revelado na criação. Por exemplo, o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Terra, o Deus Água, o Deus Cachorro, o Deus Cavalo, o Deus Pássaro. Todas as religiões antigas, se você for parar para pensar, por exemplo, as egípcias,
e algumas outras, vocês vão ver que a adoração dele está relacionada a coisas que foram criadas. Por quê? Porque as coisas que foram criadas por Deus revelam a sua glória. Então as pessoas olham o sol e falam: existe um Deus. Existe um Deus. Mas a revelação natural, ela tem uma limitação. A função da revelação natural é falar para todos e garantir que todos possam entender: existe um Deus, existe. Mas ela tem um problema. Se ela não revelar mais do que isso, ela pode levar as pessoas à idolatria. Por isso que você vai ter tantas religiões adorando as coisas criadas. O texto de Romanos vai nos dizer isso. Olha só, as pessoas são indesculpáveis e são pecadoras, porque quando viram a natureza criada, adoraram a criação e não o Criador. Esse é o erro das pessoas. Romanos vai falar exatamente sobre isso. Mas a gente não é capaz de conhecer Deus, o nosso Deus, por meio da revelação natural. A gente consegue saber que existe um Deus. Como é que a gente sabe então quem é esse Deus que criou todas as coisas? Por meio da revelação especial. A revelação especial é a revelação do próprio Deus para nós por meio da sua palavra. Ele transcendeu. Ele é transcendente, ele fica lá, do outro lado. Mas Deus também é imanente. Eu falei que teriam palavras difíceis. Imanente, ou seja, ele sai de lá da onde ele está e se manifesta aqui para nós. E aí nós conseguimos conhecer quem é esse Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 12 e você vê quando ele aparece para Abraão, você vai ver ele usando a coisa criada para revelar a sua glória. E aí ele fala com Abraão, fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação, e eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Ali ele se revelou de maneira especial para Abraão. Lá atrás, quando ele chama Noé, e ele manda ele construir a arca, é a revelação especial, é Deus se revelando de maneira pessoal para o homem. É assim que você vai conhecer agora quem é esse Deus que a natureza revela que existe. É quando ele se revela. Nós que estamos aqui no futuro, aqui na frente, aqui nesse tempo, nós conhecemos esse Deus, quem ele é, por meio do quê? Da Bíblia. A Bíblia é o registro da revelação especial de Deus. É isso que é a Bíblia. A Bíblia vai anotar e escrever e falar sobre todas as vezes que Deus se revelou ao homem e se relacionou com o homem. E olha que coisa interessante, quem garante que tudo o que aconteceu está aqui? Ele mesmo. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, quando a gente estiver falando sobre a inspiração da Bíblia. Mas Deus se revelou, e por meio do Espírito Santo dele, garantiu que as pessoas que viveram aquilo, anotassem e escrevessem da maneira que ele queria, para que eu e você pudéssemos ler e entender aquilo que aconteceu. É assim que funciona a revelação geral, ou revelação natural, e a revelação especial, que vai revelar a pessoa do próprio Deus, por meio da Escritura. E qual é o auge da revelação especial de Deus? O auge, o ponto mais alto da revelação especial de Deus se apresentando ao homem. Jesus. Jesus é o ponto mais alto da revelação de Deus. Deus, o tempo todo, quando você lê o Antigo Testamento, estava mostrando o caráter dele. Quem ele é, o que ele quer, como ele quer que a gente viva. E aí chega o auge de toda essa revelação, é quando ele mesmo vem aqui e fala conosco, em carne. Jesus, portanto, é o auge da revelação do próprio Deus. Agora ele encarnou e habitou entre nós e falou conosco e explicou o que ele queria para a gente, como ele queria que a gente vivesse, de que forma que ele queria que a gente vivesse. Se você ler Hebreus, ao comecinho de Hebreus, você vai ver exatamente isso sendo falado. Vamos lá, Hebreus 1.
Hebreus 1:1 diz assim, no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, ou seja, ele já falava no Antigo Testamento por meio das pessoas que ele chamava. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, ele está dizendo o seguinte, olha só, da mesma forma como ele veio se revelando por meio daqueles que falavam em seu nome, os profetas, e aí a gente anotou a Bíblia do Antigo Testamento, no auge do tempo, no momento mais importante, ele se revela a nós por meio do Filho, Jesus. Ele vem e se revela para nós. E isso é muito importante, porque se Jesus é o próprio Deus aqui, quando ele vem e prega para nós, ele garante para a gente aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, porque quando Jesus fala, ele não cita a Bíblia do Antigo Testamento, ele fala, olha só, conforme estava escrito, a partir do momento em que o próprio Deus diz que aquilo que está escrito está certo, aquilo que está escrito está certo. E assim a gente sabe que o Antigo Testamento está correto, porque ele mesmo, o próprio Deus, cita o Antigo Testamento. E como é que a gente sabe que o Novo Testamento está correto? Porque ele separa homens para fazer a sua obra, e o que nós temos no Novo Testamento é a obra e é o ensino desses homens que Jesus chamou e comissionou, e ninguém mais. Então a gente sabe que todo o texto bíblico foi dado por autoridade de Cristo. Ele deu autoridade quando ele reconhece o Antigo Testamento e quando ele reconhece o Novo Testamento. Então é muito simples, se você crê em Jesus, a Bíblia está correta. Se você não crê em Jesus, não adianta você ler a Bíblia, ela não serve para nada. Porque é Jesus quem dá autoridade para toda ela. E se você crê em Jesus, toda a palavra de Deus é inspirada, como Timóteo fala. Ela é capaz de instruir, de ensinar. Quando você olha os evangelhos, o próprio texto de Romanos vai dizer que ele é o quê? O poder de Deus para a salvação. Então quando a gente olha para Jesus e crê em Jesus, a partir disso a gente vai compreender que o Antigo e que o Novo Testamento fazem todo sentido. E é muito interessante, você acha que eu estou suando um pouco? Está um pouco de calor só hoje. Fica tranquilo, eu não vou morrer, só vou derreter um pouquinho, é bom que emagrece. Muito bem, a Bíblia ela é coesa, e isso é uma coisa fantástica na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, a gente vê um texto que é coeso, ele faz sentido do começo ao fim. Mas você sabe quantas pessoas diferentes escreveram a Bíblia? Quem acha que foram 10? Levanta a mão. Não vai cair na prova, gente, está tranquilo. 10 pessoas. Quem acha que foram mais do que 10 pessoas? Levanta a mão. Quem acha que foram menos do que 10 pessoas? Ninguém acha que foi menos de 10 pessoas? Muito bem. 20 pessoas. Quem acha que foram mais de 20 pessoas? Levanta a mão aí. Mais de 20. E mais de 30? Quem acha que foi mais de 30 pessoas que escreveram a Bíblia? Foram 40 pessoas diferentes que escreveram a Bíblia. 40. Se tudo está certo, é que às vezes a gente fica na dúvida de um ali, mas na média, 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia, e mesmo assim é um texto coeso. Se a gente aqui tentar escrever um texto junto, vai dar diferença. 40 pessoas diferentes escreveram o texto, e o texto é coeso. Sabe quanto tempo demorou entre escrever o primeiro pedaço da Bíblia e o último pedaço da Bíblia? 2000 anos. 2000 anos, entre o primeiro trecho escrito de Gênesis e o último trecho escrito de Apocalipse, são 2000 anos. E ainda assim o texto é coeso, faz sentido. É impressionante a gente ver isso. Quando a gente olha para isso, é muito impressionante. E se eu te falar que ele foi escrito em 3 continentes diferentes? Foi escrito na Ásia Menor, foi escrito na África e foi escrito na Europa. E mesmo assim ele é coeso.
E isso é muito impressionante da gente ver. Quando a gente olha a unidade da Bíblia, a coesão da Bíblia, e a gente olha para a própria Escritura, como a gente acabou de ler em Hebreus 1, a gente vai ver que ela é coesa, mesmo tendo 40 autores, 2000 anos e 3 continentes, porque quem fez isso foi Deus quem se revelou por meio dos seus profetas. Não é obra de homens. Não é a obra de homens, é a obra do próprio Deus, através dos homens. Deus poderia escrever, tanto que ele escreveu um trechinho, né? Os 10 mandamentos foi ele mesmo quem escreveu com a mão dele. Mas assim, ele poderia ter escrito, mas ele queria usar os homens para isso. E ele usou os homens, e para isso, ele usou um método chamado inspiração. A inspiração é quando Deus coloca o Espírito Santo dele sobre alguém, e dá a capacidade dessa pessoa escrever aquilo que ele quer que ela escreva, e ele não possui ela, ok? A pessoa está consciente, e ela sabe o que ela está escrevendo, e ela sabe o que ela está fazendo durante todo esse processo, e ainda assim, respeitando a individualidade e o limite dessa pessoa, ele consegue escrever tudo o que Deus quer. Por isso que quando você lê um texto está de um jeito, o outro texto está do outro jeito, e os dois são muito parecidos apesar de tudo, porque são homens diferentes, escrevendo um texto, guiados pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo inspirou homens a escrever, e isso é uma coisa muito única, muito importante. Não existe mais inspiração, isso é algo que você precisa guardar no seu coração. Não existe mais inspiração. A inspiração acabou com João quando ele escreveu o Apocalipse, ponto. Sabe por quê? Porque a inspiração precisa ser obedecida sem discussão, porque é a palavra de Deus. Só que quando a Bíblia acabou de ser escrita, ela está fechada, eu não posso ter inspiração depois disso, ou a Bíblia ia continuar sendo escrita até hoje. Então quando eu prego a palavra de Deus aqui, eu não estou inspirado, e às vezes as pessoas falam, hoje você estava inspirado, hein? Não, eu não estava inspirado, porque se eu tivesse inspirado e eu pregasse, você teria que obedecer, não existe discussão. Eu quando prego, eu estou iluminado, é uma outra coisa. A iluminação é o Espírito Santo de Deus, ele me capacita a ler o texto, entender o texto e aplicar o texto para te ajudar a ler, entender e aplicar o texto aí. Quando você lê as Escrituras e você entende ela, você está iluminado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, mas não inspirado. Por isso, sempre que alguém fala, essa pessoa ela pode falar no máximo iluminada, nunca inspirada, porque se ela falasse de forma inspirada, você seria obrigado a obedecer. Aí você começa a entender aquelas pessoas que falam coisas para a gente e que falam assim: eis que o Senhor te diz, o nome disso é inspiração, e isso não existe mais. Cuidado. As profecias cessaram o dia em que a Bíblia estava pronta. Isso significa que Deus não pode me dar uma mensagem pessoal? Pode, mas ela não é inspirada, ela não é lei, ou você teria que obedecer. E isso é muito importante para a gente entender como viver com a palavra de Deus, de maneira sábia, de maneira saudável na nossa relação com ela. Mas ela é absolutamente inspirada. A palavra de Deus, a Bíblia, foi totalmente inspirada. E é interessante porque, agora eu vou dar como é a sua Bíblia para você poder ler ela em paz. Ela tem 66 livros. A nossa Bíblia, a Bíblia protestante, tem 66 livros. A Bíblia católica tem alguns outros livros, depois eu explico por que ela tem outros livros. Mas a nossa Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Muito bem. E ela é subdividida em partes, para que você consiga entender ela mais fácil. Primeira parte da sua Bíblia, se você quiser abrir ela aí para entender como ela está organizada, são os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros são conhecidos como a lei. Os judeus chamam de Torá. Nós também podemos conhecer como Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia narram a criação do mundo até o povo chegando na porta da terra prometida com Moisés, e aí Moisés morre. Esses 5 primeiros livros são o Pentateuco, são a lei.
A parte em que Deus se revela pela primeira vez, forma o mundo e a gente conhece Ele. Depois a gente entra numa outra parte da Bíblia, que é a parte dos livros históricos. É os livros que vão contar do momento em que eles entram na Terra Prometida, liderados por Josué, até quando eles voltam do último cativeiro da Babilônia. E ali, quando eles terminam de construir e dedicar o templo, Deus se cala e fica em silêncio por 400 anos. Essa história toda, do momento em que eles entram na Terra Prometida, até o momento em que eles voltam do cativeiro e constroem o templo, esse período está nos livros históricos. Eles começam lá em Josué e acabam em Esther. Todas essas histórias que estão aqui vão contar tudo o que aconteceu com o povo do dia que eles entraram na Terra Prometida até a volta do segundo cativeiro da Babilônia. Muito bem, depois disso nós temos os 5 livros poéticos. Eles chamam assim porque se você lesse ele em hebraico, ele rimaria inteiro. Jó rimaria, Salmos rimaria, Provérbios rimaria. Você consegue gravar eles e recitar. Você consegue até cantar eles em hebraico. Eles contam poesias, músicas. Os salmos são músicas. Eles contam os provérbios, que são ditos populares, eles são ensinamentos para a sua sabedoria. Esses livros são conhecidos então como 5 livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Ufa! Eu só me enrolo nos profetas menores. Até o profeta maior eu vou que vou, tranquilo. Profeta menor o negócio fica esquisito. Muito bem, depois dos livros poéticos a gente entra então nos livros proféticos. Os livros proféticos, eles são as profecias e a vida dos profetas que viveram dentro dos livros históricos. Então quando você está lendo de Josué até Esther, você está lendo a vida de Israel. E no meio dessas histórias você vai ver alguns caras lá, os profetas. Esses profetas profetizaram. O que eles profetizaram? Está nas profecias. Então quando você está lendo, por exemplo, 2 Reis lá 28, você está vendo a queda de Judá. E aí você vê que Nabucodonosor invadiu a cidade e levou os jovens para a Babilônia. Quando você abre o livro de Daniel, você vai ver logo no comecinho, Nabucodonosor invadiu Judá, venceu Judá e levou os jovens para a Babilônia, inclusive ele. Então o livro de Daniel está acontecendo em 2 Reis. O livro de Abacuque acontece antes disso um pouquinho. E aí você precisa encontrar onde eles se encaixam. E aí você vai ler a profecia e o texto histórico acontecendo ao mesmo tempo. Nesses livros nós temos os profetas maiores, que são os 5 profetas primeiros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e o Daniel. Esses 5 são os profetas maiores. E aí eu não vou tentar, você tem depois os profetas menores, que vai de de Oséias até Malaquias, são os profetas menores. Todos eles viveram nesse mesmo período em que as histórias ali de cima acontecem. Por que eles são profetas maiores e menores? Porque eles são mais importantes e menos importantes? Não. Porque os 5 profetas maiores têm livros maiores, são livros enormes, enquanto os profetas menores têm livros menores. É só por isso. Eles se chamam profetas maiores e menores, não é por importância, é pelo tamanho do texto. Os profetas maiores são textos gigantes, 30, 40 capítulos, enquanto os profetas menores são 3, 4, 5 capítulos. Os profetas maiores, normalmente você tem histórias acontecendo. Quando você lê o livro de Daniel, você vê como foi o cativeiro da Babilônia. Agora, quando você pega determinados livros, Abacuque, tem 3 orações, é só isso. Ele não conta história, ele não estende muita coisa. Então ele é um profeta menor, ele é mais curto. Coisa interessante da gente saber sobre os profetas também, é que eles acontecem antes dos exílios, durante os exílios e depois dos exílios. Se você pegar os 3 últimos profetas, se você pegar lá, agora na minha cabeça não vai vir, é Ageu e Malaquias, agora o terceiro eu não lembro. Eu sempre falei que eu me enrolo nos profetas menores. Sopra aí para mim alguém, pelo amor de Deus. Não, Ageu e Malaquias, Zacarias. Muito bem. Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 últimos profetas. Eles 3, eles estão na volta do cativeiro da Babilônia. Então, quando você estiver lendo os livros históricos, você vai ler
o livro de Esther, o livro de Neemias e o livro de Esdras conta a volta do exílio e a reconstrução do templo. E se você estiver lendo esses 3 textos, você vai ver dentro do texto, vão citar o Zacarias, vai citar lá o Malaquias e vai citar o Ageu. Por quê? Porque eles estão pregando nesse tempo. O que eles pregaram? Você vai lá na profecia deles e você vai ler o que eles pregaram para o povo. Então é assim que você organiza o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele vem depois de 400 anos de silêncio. No dia em que Malaquias pregou, Deus parou de falar com os homens por 400 anos. Silêncio total. Aconteceram muitas coisas nesse período, mas Deus não falou nada. Aí tem uma diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia Católica. Por exemplo, você tem as histórias de Macabeus na Bíblia Católica. Macabeus é um texto histórico, ou seja, é um texto de história mesmo, igual de teologia nossa, igual da sua escola lá de história. Ele é um texto de história que conta o que aconteceu nesses 400 anos. Mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então nós não colocamos lá, porque nós colocamos na nossa Bíblia só aquilo que é Deus revelando a sua vontade para nós. O livro de Macabeus está errado? Não está errado. Ele te explica o que aconteceu? Explica o que aconteceu. Mas ele não é Bíblia. Ele não tem autoridade bíblica, por isso ele não está na nossa Bíblia. É assim que acontece com todos os livros que não estão na nossa Bíblia. Mas ali aconteceram 400 anos, muitas revoluções, muitas guerras, muitas coisas aconteceram, entre elas os romanos dominando todo mundo. E aí quando você chega no Novo Testamento, Roma já é o poder. Aconteceu nesse período de 400 anos. E aí depois de 400 anos de silêncio absoluto, sem falar com absolutamente ninguém, Zacarias está no templo, fazendo oferta de incenso, e Deus rompe o silêncio depois de 400 anos. Aí, se você não sabe isso, porque você não conhece a sua Bíblia, você começa a ler Lucas 1, e você vê lá o Zacarias oferecendo incenso, e um anjo aparece, e você fala, pô, que legal, o anjo apareceu. Você já leu o Antigo Testamento inteiro, está cheio de anjo. Agora imagina que fazem 400 anos, que absolutamente não existe comunicação entre Deus e os homens. E aí, o anjo aparece para você. E ele fala assim, você vai ter um filho, e não é só isso, o teu filho vai preparar o caminho para o Senhor, porque tudo o que eu prometi no Antigo Testamento vai começar a se cumprir agora, e é com você. Essa é a importância do fim dos 400 anos de silêncio, quando você lê Lucas 1. E você às vezes não sabendo isso, nem percebeu o tamanho da importância dessa conversa. E aí logo depois o filho dele nasce, e aí você fala, João, o Batista, ele era um grande profeta. Sim, ele era o primeiro profeta em 400 anos. 400 anos que absolutamente ninguém se levantava e dizia, assim diz o Senhor. E ele levantou. Agora você entende o poder e a importância da vida de João Batista? Pois é, foi isso que aconteceu quando João Batista começou a pregar. E aí as coisas começam a acontecer e a gente começa a ter o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele também é bem parecido com o Antigo Testamento na sua estrutura. Ele tem os grupos, 5 grupos, e os textos são separados nesses 5 grupos, para que você entenda aquilo que você está lendo. E a gente começa entendendo que se o Antigo Testamento revelava o Pai, revelava Deus e o caráter do Pai, o Novo Testamento vai revelar o Filho, que é Jesus, e a obra do Espírito Santo, que até então eles estão no Antigo Testamento. A gente consegue achar Jesus e o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas eles não são o centro da história. Eles estão ali, ao redor, trabalhando. Mas eles aparecem muito pouco no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento não. No Novo Testamento, Jesus e o Espírito Santo tomam a frente da obra e começam a trabalhar. E aí a gente vai começar a ter a história do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os Evangelhos. 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Essa parte é fácil. Agora vamos para a parte difícil. Mateus, Marcos e Lucas são um conjunto, e João é outro conjunto. Mateus, Marcos e Lucas são um conjunto conhecido como os Evangelhos sinóticos. Sinótico significa
sim é de similar ou de completo, e ótico é de visão. Então, os evangelhos sinóticos, eles são muito parecidos e eles dão uma visão completa da história de Jesus. O que ele quer dizer com isso? O evangelho de Marcos, ele está em Mateus e Lucas em 95%. 95% do que você lê em Marcos está em Mateus e em Lucas, ou Mateus ou Lucas. 95%. Só 5% do que está em Marcos, só Marcos falou. Aí quando você lê o texto de Lucas, você vai ver que tem 35% só de Lucas, 41% que está em Marcos e que está em Lucas, 23% que está em Mateus e em Lucas. E quase nada só de Lucas. Aí se você vai ler Mateus, é a mesma coisa. Eles também estão nos três. Os três escreveram textos parecidos, por isso que quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, as histórias batem. E são bem parecidas, mas eles se complementam. A gente passou o ano estudando os 4 evangelhos aqui no Mergulhando nas Escrituras, e a gente viu as abordagens diferentes, as maneiras diferentes como eles abordam a mesma história. E como isso completa a história? Exatamente por isso eles se chamam sinóticos. Assim a gente consegue ter a visão do todo. O que um não registrou, o outro registrou. O que um registrou, o outro também registrou. E colocou detalhes a mais. E assim você entende o texto todo. E garante que tudo o que aconteceu está lá, porque os 3 viram. E eles escreveram em décadas diferentes. Não foi nem em dias diferentes. Décadas de diferença uma das outras. Já o texto de João não tem nada a ver, tem? Não tem, porque ele tem uma outra visão, ele não é sinótico. João está preocupado com outra coisa. E aí João escreve em outro tempo, João escreve usando outras palavras, João escreve num outro momento, com outro objetivo. O foco de João é mostrar Emanuel, Deus conosco. Esse é o foco de João. João, por exemplo, fala do Antigo Testamento. A gente não vê Antigo Testamento nos evangelhos sinóticos. Ele fala que no princípio era o verbo. Olha só, ele está falando da criação do mundo, de Gênesis 1. Ele fala de detalhes da vida, ele fala de relacionamentos, ele fala de sentimentos. Ele constrói uma narrativa com Deus, diferente dos evangelhos sinóticos, e que faz com que seja tão gostoso de ler, porque você complementa aquilo que você leu nos evangelhos sinóticos. E assim você conclui os 4 evangelhos. Muito bem, aí a gente tem um livro histórico. Enquanto lá no Antigo Testamento a gente tinha um monte de livro histórico, no Novo Testamento a gente tem um só, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, na verdade, é Lucas. O texto de Lucas e o texto de Atos é um texto só. É que como Lucas contou tudo depois de Jesus até a prisão de Paulo, quando eles organizaram a Bíblia, eles cortaram e falaram, bom, já que os 4 evangelhos param no mesmo lugar, eles 4 param e aí a gente põe a continuação de Lucas, porque daí a gente entende tudo. E aí quando você lê a sua carta lá, quando você lê o livro de Atos, você vai ver, ele falou assim, olha só, como eu escrevi na minha primeira carta, qual é a primeira carta? Lucas. E a segunda carta? Atos. E aí ela vai contar tudo o que aconteceu desde a ressurreição de Jesus até a última prisão de Paulo. Entende? E aí a gente entra nas cartas. As cartas, igualzinho os profetas, acontecem durante Atos, salvo algumas exceções, como por exemplo Apocalipse, acontece quase no ano 90, muito tempo depois de praticamente todos os apóstolos já estarem mortos. Então Apocalipse não tem relação com o livro de Atos. Mas as outras cartas, elas acontecem durante as viagens missionárias. Quando você pega as cartas da prisão de Paulo, que acontece ali de Filipenses para frente, quando você vai chegar nas cartas de Timóteo, Filemão, Tito, essas últimas cartas, essas cartas estão sendo escritas durante Atos 26, 27 e 28. O finzinho da vida de Paulo, ele escreve as cartas da prisão. Porque se você for ler Atos 26, 27 e 28, você vai ver que ele está onde? Na prisão. Entenderam? Então a gente tem primeiro as cartas de Paulo, os livros de Paulo que vão de Romanos até Filemão. Todas essas cartas são cartas de Paulo enviando para as pessoas. E depois a gente tem as cartas gerais. São as cartas que os outros discípulos e apóstolos enviaram para a igreja. E elas vão de Hebreus até Judas.
né? Ela vai de Hebreus até Judas. E aí a gente tem uma última seção, que é Apocalipse. Apocalipse é bastante interessante, porque Apocalipse não é o nome dessa carta. O nome dessa carta, se você olhar, é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse diz respeito ao estilo literário que João escreveu aquela carta. Aquela carta está escrita no formato apocalíptico. Não é que ela é uma carta que se chama Apocalipse. O que é um texto apocalíptico? Apocalíptico. Falar apocalíptico 3 vezes sem errar, difícil? Uma carta apocalíptica, ela é uma carta que tem um estilo literário. Se você faltou nessa aula, mas lembra quando você estava na escola e você tinha que ler uma poesia? Então ela tinha um esquema de ser escrita? Lembra quando você lia um soneto, aí tinha 4, depois tinha 3, aí tinha 4, aí tinha 3, esse rimava com esse rimava com esse? Aquilo era um soneto. Aí você tem a prosa, aí você tem... Um desses estilos é o apocalíptico. É um formato de como que você escreve. E baseado nisso, tem o como você entende o que você está lendo. Faz sentido você ler isso. A gente não percebe, mas existem outras cartas no Antigo Testamento que são apocalípticas. Quando você lê, por exemplo, Esdras 4, está escrita no formato apocalíptico. Jeremias está no formato apocalíptico. Daniel está no formato apocalíptico. É o mesmo tipo de literatura. É o mesmo formato de escrita, apocalíptica. Isso significa o quê? Nada, só que está escrito no formato apocalíptico que eles usaram lá para registrar para você. Fala sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Tem um monte de sentido, eu estou brincando. Não é que não significa nada, tem importância isso. A forma como você lê o texto, você vai perceber se você lê Apocalipse, que ele fala várias vezes da mesma coisa. Pois é, faz parte do estilo literário apocalíptico. Mas enfim, ele conta o fim dos tempos e a volta de Jesus. Muito bem, agora você já conhece sua Bíblia. Quando você for ler a sua Bíblia, você sabe como que você faz. Você sabe que elas têm relações, que elas têm coisas parecidas, que elas têm lugares aonde elas vão e aonde elas vêm. Mas como que a Bíblia chegou para a gente? Como que esses livros foram parar aí? Você já parou para pensar nisso? Quem decidiu que isso está na Bíblia? Hoje em dia é muito comum você ouvir, foram homens que escreveram a Bíblia. A gente já falou sobre isso agora há pouco, quando a gente falou sobre inspiração. Se você não crê em Jesus, isso não faz o menor sentido para você, mas se você crê em Jesus, o próprio Jesus confere autoridade ao texto bíblico. Quando ele confere autoridade ao Antigo Testamento e quando ele escolhe as pessoas que vão escrever o Novo Testamento. E as pessoas que escrevem o Novo Testamento confirmam o Novo Testamento. Quando você vai ler Pedro, Pedro fala para a gente dar atenção para os escritos de Paulo, porque são importantes, fazem parte da Escritura. Pedro está dizendo, olha só, tudo que Paulo escreveu é Bíblia. Paulo reconhece outros textos como Bíblia. Lá vem o bicho. Fiquem tranquilos, é só uma borboleta. E aí a gente vai organizando a palavra de Deus a partir disso. Quando a igreja se organizou, lá no ano 90, ano 100, logo depois de João morrer, eles já começaram a discutir o que ia valer e o que não ia valer como Bíblia. Desde o ano 90, isso já está sendo discutido. Por quê? Porque imagina que você tem a sua igreja, e a sua igreja começa a tomar decisões. E você tem a sua igreja, e a sua igreja começa a tomar decisões. Baseado em que a gente toma decisões? Eu estou usando o livro tal como referência. Aí essa igreja fala, mas esse livro não vale. Aí a outra igreja, vale sim, eu também uso. Aí a outra, não vale não, eu não uso. Então tiveram que reunir as igrejas e decidir o que vale e o que não vale. E a partir desse momento a gente tem a Bíblia. Tem regra para isso? Sim, tem regra para isso. Não é no grito, não é no quem gosta, não é no quem não gosta. Existem algumas regras, eu vou falar 3 principais que são as mais fortes. A primeira regra, para que um livro pudesse entrar na nossa Bíblia, no Novo Testamento, a primeira coisa que ela tinha que ter autoridade apostólica. Ou seja, tem que ter sido escrito por um apóstolo ou com autorização de um apóstolo. Então as cartas de Paulo são apostólicas? Sim, então elas podem estar na Bíblia. Mas e Hebreus? A gente já viu que quem escreveu Hebreus não foi Paulo. Mas a gente sabe que quem escreveu Hebreus estava com Paulo. Porque toda a teologia que está ali, todo o formato da escrita, toda a estrutura do texto, diz respeito ao que Paulo ensinava. Muito provavelmente foi Apolo quem escreveu.
E Apolo estava com Paulo, e Paulo permitiu que ele escrevesse e enviou essas cartas. Então tem autoridade apostólica. Tiago não era apóstolo, mas era irmão de Jesus e era o pastor da igreja de Jerusalém. Igreja na qual os apóstolos eram membros. Os apóstolos nem eram os líderes da igreja. Então ele tinha autoridade para estar escrevendo o que ele escreveu. Judas era o irmão de Tiago e o irmão de Jesus. E ele tinha autoridade apostólica para escrever o que ele escreveu. João, que escreveu o Apocalipse, era o apóstolo. Então ele também tinha autoridade apostólica para escrever o que ele escreveu. Essa é a primeira regra. Mas não é o suficiente, precisa de mais. Segunda regra, ela precisava ser amplamente aceita. Amplamente aceita. Isso significa o quê? Quando a gente tinha várias igrejas e elas se reuniram, só valiam os textos que todo mundo concordava. Ou seja, você tem a carta de 1 aos Coríntios? Tenho. Você tem a 1 aos Coríntios? Tenho. Você tem a 1 aos Coríntios? Tenho. Todo mundo tem 1 aos Coríntios? Todo mundo tem. Então a gente pode usar. E a 3 aos Coríntios? Todo mundo tem? Não, eu tenho, eu não tenho, eu tenho, eu não tenho. Então não vale. Porque a gente tinha 4 Coríntios. Só ficou a 2ª e a 4ª. A 1ª e a 3ª não ficaram. Por quê? Porque pouca gente tinha e pouca gente aceitava. Não serve. Na dúvida a gente não põe. A gente só põe o que tem certeza absoluta. Mas vai além disso. Tem que ter a quantidade de cópias. Se a gente não tem cópias suficientes para ter certeza de que o que está escrito está certo, não entra no cânon. Não queremos dúvida, só queremos trabalhar com o que tem certeza. E o último, a harmonia doutrinária. Aquilo que está naquele texto não pode discordar daquilo que tem naquele texto. Então se você pegar o texto de Coríntios, ele não discorda dele mesmo nunca. Todos os textos que discordavam dele mesmo, descartados. Não pode ter contradição no próprio texto, foi Deus quem mandou. Mas ele também não pode ter contradição entre ele e os outros escritos daquele mesmo autor. Afinal de contas, ou ele pensa de um jeito ou ele não pensa. Se ele discorda dele mesmo, está fora. Mas vai além, ela também não pode discordar do resto da Bíblia inteira. Se ela falar alguma coisa que o resto da Bíblia não concorda, está fora, não serve. Por isso a Bíblia é coesa. E aí a gente chegou então nesse cano, nesse texto. E aí você fala, mas ainda pode ter erros. Afinal de contas, a Bíblia foi traduzida quantas vezes? Ao longo do tempo? Muitas vezes. A gente já não tem mais os autógrafos, que é o texto que o Paulo escreveu com a mão dele. Já se perdeu. Era papel de casca de árvore. Aquilo não tem como. Poderia ter erros, não poderia? Poderia. E aí a gente foi fazer um trabalho chamado crítica textual. A gente pega todas as cópias que a gente tem daquele texto e compara. E separa em grupos. Esse daqui todos falam a mesma coisa, esses daqui falam a mesma coisa, esses daqui falam a mesma coisa. E depois a gente compara esses grupos para ver o que tem de diferente entre eles. Isso vem sendo feito há 2000 anos. Sabe quantos % da nossa Bíblia hoje ainda existe debate? Ou seja, talvez não seja exatamente isso. 0,4%. E não são cristãos que fazem isso, tá? Crítica textual é ciência, crítica textual não é fé. Faculdades fazem isso, institutos de pesquisa fazem isso. Tem crente lá no meio, mas não é coisa de crente, não é a igreja quem está falando. É a ciência, chama crítica textual. 0,4% da Bíblia está em disputa. Mais ou menos 29 textos. Sabe quais são a maioria das disputas que existem hoje? Se a vírgula é aqui ou aqui. Se é na ou se é em. Se é o ou os. Esse é o tipo de dúvida que a gente tem em 29 textos. Mais ou menos. O texto é impecável. Aí você vai falar o seguinte, tudo bem, mas e sobre a quantidade de cópias para a gente ter certeza? Porque se você tiver 2 textos, eles vão falar a mesma coisa. Pois é, existe uma comparação bem interessante que eu trouxe para vocês. Vocês conhecem o texto, a Ilíada do Homero? A Ilíada do Homero é um texto antigo, que muita gente faz crítica textual, exatamente essa mesma ciência. Existem 1000 cópias da Ilíada, antigas, manuscritos, escritas à mão. E a coisa interessante é a seguinte, existem 500 anos de diferença entre o dia que o Homero escreveu o texto e a cópia mais antiga dele, ok?
Então é como se ele tivesse escrito no ano 0, e a cópia mais antiga que a gente tem 500 anos de diferença. E aí eu tenho 1000 cópias com 500 anos ou menos de diferença, ou mais de diferença, e aí eu comparo elas e chego no texto da Ilíada. Você pode ler o texto da Ilíada, ele passou por crítica textual. Aí você tem as guerras gálicas do Júlio César, o imperador. Ele tem 900 anos de diferença entre o dia que ele escreveu e o texto mais antigo dele, é quase dos anos 900. Sabe quantas cópias tem desse livro? Antigas? 10 cópias. São os textos originais que eles usaram para fazer esse texto que você pode ler hoje. A guerra do Peloponeso, do Tucídides, tem 1300 anos entre o texto original e a primeira cópia. 1300 anos. E a gente tem 9 cópias desse texto antigo. As histórias de Tácito têm 2 cópias com 1000 anos de diferença. As obras de Platão, o filósofo que todo mundo conhece, tem 7 cópias dos textos de Platão, e elas têm 1200 anos de diferença entre o dia que ele escreveu e a cópia mais antiga. E a Bíblia? 1000 cópias? 2000 cópias? Não. Em grego, nós temos 5000 cópias diferentes. Diferentes, não são a mesma cópia. Se você tiver uma cópia igual, ela conta como uma. A gente tem 5000 cópias antigas da Bíblia. Em grego, em outras línguas, 24.000 cópias. São praticamente 30.000 cópias antigas da Bíblia. Mas sabe qual é a diferença entre o dia em que o autor escreveu e a cópia mais antiga que a gente tem? 50 anos. A gente estava falando aqui de 500 anos, 900 anos, 1300 anos, 1800 anos. E mesmo assim os textos são aceitos como verdadeiro. A Bíblia tem quase 30.000 cópias, com 50 anos de diferença, e as pessoas ainda insistem, mas pode ser que está errado. Não tem como estar errado, não. Textualmente falando, eu não estou falando como ciência, não estou falando como fé. É impossível o texto estar errado. E aí a gente tem coisas muito interessantes, como os manuscritos do Mar Morto. Acharam no começo dos anos 30, 40, uma caverna lá no Mar Morto. Abriram essa caverna, entraram nessa caverna pela primeira vez em mais de 2000 anos. E dentro tinham uns vasos de barro. Eles abriram os vasos de barro e encontraram o Antigo Testamento lá dentro, daquela época. Um Antigo Testamento guardadinho, perfeito, com mais de 2000 anos. Sabe qual é a coisa interessante? A hora que eles abriram e leram o Antigo Testamento e compararam com a nossa Bíblia de hoje, está igual. Igual. Entende? Quando a gente fala sobre a inspiração de Deus para mandar os homens escreverem e guardarem, Deus também preservou a sua palavra, e Ele garante que não existam diferenças na palavra dEle. Mesmo depois de 2000 anos, o texto continua o mesmo. E para que eu falei tudo isso para você? Só para você entender que você pode confiar no texto que está nas tuas mãos. O texto que está nas suas mãos, ele não passa na mão de crentes só para chegar aí. Ele passa na mão de cientistas, ele passa na mão de copistas, ele passa na mão de muitas e muitas pessoas que querem destruir a palavra de Deus, que querem provar que ela está errada, que tomam as suas vidas só para provar que ela está errada. E mesmo assim, depois de 2000 anos, o texto está igualzinho ele deveria estar, e ele continua impossível de provar que ele está errado. A palavra de Deus que você tem na tua mão, ela é verdadeira. Ela é exatamente o que Deus quis que chegasse na tua mão. E como Paulo fala em Romanos, nós não precisamos ter medo, nós não podemos nos envergonhar dela, porque ela é o poder de Deus para a salvação. Essa semana eu estava conversando com um amigo, eu estava acalmando o coração dele, porque ele evangeliza alguns outros amigos dele diariamente, e esses amigos insistem em discutir cientificamente com ele, e ele está muito triste. Ele falou assim: eu não aguento mais lutar e apresentar os fatos, e os fatos, e os fatos, e os fatos, e eles não se convertem. Eu falei assim: olha só, você precisa esquecer um pouco os fatos, e se concentrar um pouco mais no Evangelho, porque não são os fatos que convencem as pessoas do pecado,
da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. E não é a ciência e a lógica que é o poder de Deus para salvar. É o Evangelho que é o poder de Deus para salvar. O que nós temos na nossa mão, segundo o que Paulo ensina, é uma bomba nuclear, é uma arma, é um canhão. A gente precisa usar esse canhão, mas usar ele, não outra coisa. Eu não preciso subir aqui e ficar dando aula de geografia para vocês. Eu não preciso subir aqui e ficar passando horas e horas e horas e horas debatendo filosofia ou debatendo política. Nada disso importa. A única coisa que você precisa entender para ser salvo, você e a sua família, é de que o Senhor Jesus é o Senhor. É o único mediador entre Deus e os homens. É o único capaz de tirar das trevas e te colocar na maravilhosa luz. É o único capaz de te resgatar da perdição e da separação eterna que você teria com Ele e te colocar num lugar de herdeiro, de família de Deus. É só Ele e mais nada. Você não precisa entender nada daquilo que eu disse até agora. Só isso que eu estou dizendo agora. Para que você seja salvo, você não precisa saber tudo o que eu falei. Você só precisa se concentrar e entender que Jesus precisa ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Mas você pode ter certeza absoluta de que isso que está nas tuas mãos, a palavra de Deus, é verdadeira. Ela não tem falhas, ela não tem contradições, ela não tem enganos e erros. Você pode ler ela em paz. E a gente dá tanta importância para a Bíblia e para o dia da Bíblia, porque nós nos chamamos reformados. Nós que somos protestantes, evangélicos, somos reformados. Nós começamos uma guerra 500 anos atrás, e não foi porque a gente queria se separar da igreja, não foi porque a gente queria ser mais bonito, não foi porque a gente queria uma igreja com cadeira verde, a gente queria pastor ao invés de padre, nada disso. A gente começou uma guerra 500 anos atrás, porque nós queríamos ler a Bíblia e não podia. Homens de Deus morreram queimados, afogados, enforcados, porque eles traduziram a Bíblia e deram para o povo ler. Vocês entendem o poder que tem a palavra de Deus? As autoridades tinham medo de que se o povo lesse a Bíblia, eles parariam de ser controláveis. E aí hoje, nós temos a Bíblia em 65 versões diferentes no computador. Em casa deve ter umas 20, em uns 8 idiomas. E nós não lemos a Bíblia. Pessoas morreram para isso. Pessoas lutaram para isso. Nós fizemos uma reforma que já tem 500 anos para isso. Nós nos reunimos aqui por causa disso. É muito importante que a gente abra a Bíblia. De novo, você não vai ser inspirado quando você lê a Bíblia, mas você vai ser iluminado. E você vai ser capaz de ler e compreender aquilo que você está lendo. E aquilo vai ter proveito para a tua vida. E aquilo vai te encher, vai te dar o caminho, vai te dar a direção, vai te dar correção, ensino, crescimento, santificação. Tudo isso vem a partir da palavra de Deus. Porque mesmo que você fale, mas eu tenho vida de oração, o que você ora? Você só pode orar para o Deus que você conhece. Se você não conhecer o seu Deus, não adianta falar com Ele. Você precisa entendê-lo, quem Ele é, o que Ele quer de você, como que Ele faz as coisas, para daí você orar. E aí você ter todo o relacionamento com Deus. Ah, mas eu sou bom, ninguém bom vai para o céu. Ah, mas eu sou honesto, ninguém honesto vai para o céu. Ah, mas eu não minto, eu não roubo, mas ninguém assim vai para o céu. No céu só vão entrar aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E Jesus está revelado na palavra de Deus. É por isso que nós vivemos segundo a palavra de Deus. É por isso que nós somos conhecidos como o povo do livro preto, o povo da Bíblia, o povo da palavra. É assim que nós somos conhecidos, porque é assim que nós queremos ser conhecidos.
Paulo falou, olha só, sejam como os bereanos. Sejam como os bereanos. Paulo, que ensinou eles a ser crente e ensinou eles a ler a Bíblia, subia para pregar e eles conferiam se Paulo estava falando a coisa certa. É assim que a gente tem que ser. O povo da Bíblia, o povo da palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para salvar. Não sou eu, não é você, não são palavras bonitas, não são palavras legais, é o Evangelho do Senhor que é capaz de mudar vidas. Quer alcançar vidas? Pregue o Evangelho. Quer mudar a sua vida? Leia o Evangelho. Quer tocar a vida da sua família? Use o Evangelho na sua casa. Viva pelo Evangelho. Aproveite que a Bíblia está na tua mão. Leia a palavra de Deus. Desfrute da palavra de Deus. Lembre-se, pessoas morreram e pessoas morrem hoje porque elas não podem ter acesso à palavra de Deus. E elas tentam, são presas e mortas. Nós que podemos, precisamos ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, porque ela é santa, ela é eficaz e ela é perfeita. Amém? Vamos orar? Pai, nesse dia nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a Bíblia chegou até nós por meio de homens corajosos, por meio de homens usados pelo Senhor, por meio de homens dirigidos pelo Senhor e que trouxeram a palavra até aqui. Obrigado, Pai, porque ela é santa, porque ela é perfeita, porque ela é um instrumento maravilhoso para mudar as nossas vidas, um lugar maravilhoso onde nós podemos ter relacionamento com o Senhor, onde nós podemos te conhecer de verdade, entender quem tu és, podemos entender a tua vontade e por onde devemos ir. Te louvamos, Pai, porque ela está disponível nas nossas mãos, porque ela está sendo pregada nos púlpitos, porque ela está sendo cantada nos nossos louvores, porque ela está em todos os aspectos das nossas vidas, Pai. Dá-nos força, dá-nos capacidade e coragem de ler a palavra de Deus. Ilumina-nos, Pai, para que nós entendamos a tua palavra e dá-nos coragem de viver segundo o que ela nos ensina. Nós queremos a ousadia daqueles que viveram pela tua palavra. Queremos ser o povo do texto, o povo da palavra de Deus. Ajuda-nos a viver dessa forma, Pai. E obrigado, Pai, porque no mundo pessoas ainda se levantam para traduzir a Bíblia, levá-la aos povos e apresentá-la para aqueles que não conhecem, Pai. Te louvamos porque a tua palavra está nas nossas mãos e pedimos que ela permaneça conosco pelo tempo até a volta do seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra novamente. Obrigado pela reunião do teu povo. Obrigado por esse tempo com a tua palavra. E continua, Pai, nos abençoando e nos dirigindo em nome de Jesus. Amém.